Boa noite, meus queridos. Acabou agora há pouco no Horto, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. América Mineiro 2, Corinthians 0. Evidente com resultado terrível, ainda mais levando-se em conta que depois dos últimos dois jogos do Corinthians nós tivemos nossas esperanças renovadas para jogar melhor, para fazer melhor, para conquistarmos resultados melhores, né? E claro que hoje, jogando contra um time que, se não é o Lanterna, era o penúltimo ali, um time na zona de rebaixamento, um time feio, um time que não tem torcida para encher o seu estádio, num estádio onde sabíamos a torcida do Corinthians seria a maioria. Não era jogo para perder hoje, né? Não era jogo para perder hoje. Por outro lado, claro, é um clássico, né? Depois de uma decisão como a de quarta-feira, depois de um momento muito emocionante, onde há aquela descarga emocional muito grande, o time tende ao no jogo seguinte não entrar na mesma pegada, não entrar com a mesma vontade, com a mesma dedicação. E o Corinthians entrou dando mole hoje o jogo inteiro, a verdade é essa, né? Com uma escalação inferior, evidentemente, sem o Renato. Hoje, então, só para a gente entender, o Vanderlei repete o esquema de três zagueiros, mas hoje os três zagueiros eram Murilo, Bruno Mendes e o Caetano. Jogou o Caetano no lugar do Gil. Caetano, que eu acho que foi bem, teve personalidade, apesar do pênalti, já vamos falar do pênalti. Então jogamos com três zagueiros, de novo o Fagner na direita, mas dessa vez o Fábio Santos na esquerda. Fábio Santos que não é o Bidu, que coisa, né? Não repete o Bidu, seja defendendo, seja atacando. Maicon e Fausto de volante, só que em vez de jogar o Renato, como foi na quarta-feira, foi o Adson. E é outra coisa, né? Há um abismo, né? Entre Adson e Renato. E Roger e Yuri no ataque. E o que aconteceu? Nada, né? Foi aquela coisa assim, um jogo ridículo. Posso dividir, como sempre, minhas anotações com vocês. Vocês vão ver que minhas anotações mostram um jogo extremamente pobre, paupérrimo por parte do Corinthians. Um jogo horroroso, que é mais ou menos assim. 6 minutos, Fausto Cruz e Roger cabeceando no travessão. Foi nosso grande momento. Foi nosso grande momento. Parecia animador. 13, América melhor e chegando mais. 17, Corinthians não consegue sair de trás. Maicon faz falta idiota na entrada da área. A Luiz chuta para fora. 24 minutos, a saída desse mesmo tiro de meta, Bruno Mendes chuta a bola pela lateral. Corinthians mal. Isso vai mostrar o Corinthians perdido, não acertava passe de 3 metros, não acontecia nada. Uma coisa que acontecia demais era um clássico do Corinthians de outros tempos, né? A bola fica ali com os nossos volantes, é só passe para trás, né? É só passe para trás. O Maicon hoje deve ter dado 30 passes pro Murilo, 30 passes pro Bruno Mendes, 25 passes pro Caetano, é sempre para trás. O Fausto mais ou menos a mesma coisa. E aí vai recuando até o Cássio, né? Vejam quantas bolas o Cássio pegou hoje. O Cássio participando muito do jogo, porque a bola não sai de lá. O Corinthians é incapaz de receber a bola, virar para frente, levantar a cabeça, procurar um meia, trocar passe, fazer aproximação, não faz, né? Eu até escrevi aqui, muda um pouquinho sem o Renato? Porra, muda pra caralho, entendeu? Teremos vencido o jogo? Talvez não. Renato e Juliano entram no segundo tempo e mudou pra cacete? Não, pelo contrário, eles entraram e tomamos gol. Enfim, mas é óbvio, é evidente, é inegável que é outro time, né? Sem o Renato é outro time. Quando o nosso único meia de criação é o Adson, fodeu, tá? E vocês pegam no meu pé falando que eu reclamo do Adson. O Adson é razoável, de vez em quando, jogando em Itaquera. Fora de casa não vê a cor da bola. Se eu falar fora de cara, ninguém vê a cor da bola. Verdade, fora de casa. O time do Corinthians jogando fora é uma tragédia, é uma coisa horrorosa, né? Adson e suas cortadinhas pra dentro, é isso. Maicon dando passe pro zagueiro. Meio de campo do Corinthians é um deserto. Isso que foi o que eu anotei no primeiro tempo. Segundo tempo, 17, não aconteceu nada ainda. Saem Adson e Fausto, entram Renato e Juliano. Agora vai. 26, pênalti pros caras. Caetano vacilou? Vocês acham que foi pênalti? É questionável. Muitos aqui vão falar que sim, muitos vão falar que não. Ele tá com o braço aberto. E quando você tá com o braço aberto, você dá a chance pro juiz marcar. É um cruzamento que eu acho que a bola ia pro Cássio do mesmo jeito, acho que não ia dar em nada. Mas bateu na mão dele. Quer dizer, você dá a oportunidade pro juizão ir lá no VAR, no caso o Daronco, e marcar o pênalti, o Daronco marcou. Coisas que eu espero que com o tempo o Caetano aprenda. Apesar de ter feito um bom jogo, na minha opinião, tá? Avelar, Danilo Avelar, brincadeira, né? Toma gol do Danilo Avelar. Puta que pariu, mano. 36 minutos, finalizações, 10 pros caras e 4 nossas. Isso aos 36 do segundo tempo. Mostrando um pouquinho que se havia um time em campo que fazia mais por merecer de fato, que merecia o resultado, não éramos nós. Evidente. 42, Renato vacila, perde uma bola. Os caras enfiam a bola pro cara na ponta. Sabe aquele lance que o cara vai pra ponta, ameaça cruzar, mas vai pro fundo, leva pro fundo. Ele passou pelo Maicon como se fosse um cone, tá?
Passou pelo Maicon como se fosse um cone. Cruzou, o cara bateu 2-0 pros caras. Bom, já era, né? Tá perdido, fudeu. Mas aos 44, Pedro. Depois ele colocou o Pedro e o menino, o Felipe, no lugar do Yuri e do Murilo. Estávamos com 3 zagueiros, ele tirou um zagueiro, o Murilo, colocou o Pedro e colocou também o Felipe Augusto no lugar do Yuri, que mais uma vez não viu a cor da bola, Yuri. Puta que pariu, Yuri, tá difícil de defender. Bom, mas aos 44, portanto, o Pedro sofre um pênalti, vocês acham que foi? Duvidoso também, claro que foi, pênalti claro, lógico, evidente. E quando finalmente o Fábio Santos bateu aos 46, ele manda a bola pra fora. Puta que pariu, né, Fábio? Puta que pariu. Aí você vai pensar, não, mas já tava no final. Não, porque o Daronco deu incríveis 12 minutos. 12, né? Ou seja, se o Fábio Santos tivesse feito a porra do pênalti, nós teríamos mais uns 10 minutos ainda pra buscar o empate, né? Enfim, aos 50, um outro bom lance do Pedro. E foi isso aí, ou seja, o Corinthians só teve postura de time grande, só teve vontade de ir pra cima, só se esforçou, depois tomou o gol. Ridículo, né? Aí não dá. Ok, vocês vão falar, meu, o jogo na quarta-feira foi pesado, exigiu mais dos jogadores, ok, eu consigo aceitar. Outra, estamos com a cabeça na quarta-feira. Quarta-feira o Corinthians é uma decisão, verdade. O Corinthians é uma final de campeonato na quarta-feira contra o Independiente Del Valle, em Quito. O Corinthians tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar o jogo para se classificar na Libertadores. Tem que ganhar o jogo para na última rodada depender apenas de si próprio contra o fraco Liverpool do Uruguai, teoricamente. Ou seja, tem que ganhar do Independiente Del Valle para depois simplesmente ganhar do Liverpool. Se o Corinthians empatar com o Del Valle, vai ter que torcer para o Del Valle empatar. Me corrija se eu estiver errado. Na última rodada, se o Independiente Del Valle apenas empatar com o Argentino Júnior e o Corinthians ganhar, a gente se classifica? Foi isso que eu li, tá? Me confirme, por favor, se eu estou errado ou não. Mas, ou seja, complicado, porque o Del Valle vai fazer 2 jogos em casa. O último jogo deles contra o Argentino Júnior também é em Quito. Um jogo que, teoricamente, eles devem vencer. Então, ou seja, para o Corinthians não depender de ninguém, o Corinthians tem que ir para Quito na quarta-feira e ganhar o jogo, tá? Enfim. Qual Corinthians veremos em campo? O Corinthians do segundo tempo com o Fluminense? O Corinthians do jogo contra o Atlético Mineiro? Ou o Corinthians de hoje? Ou o Corinthians dos jogos fora, né? Corinthians fora de casa, olha... Com exceção daquele jogo com o Flamengo, né? Mas que perdemos também. Jogou bem, mas perdeu. Foda. Enfim, é uma brochada hoje, né? Faz parte. Acontece. Oscilaríamos. Sabíamos disso, né? Eu já tô feliz demais com o que eu vi nos últimos 2 jogos. Pra quem achava que esse ano ia ser uma tragédia, brigar para não cair, já deu uma respirada, né? Já há esperança. Já tem muita gente aí tratando o Vanderlei como se fosse um Ancelotti, né? Como se, nossa senhora, Vanderlei... revolucionário, muita calma nessa hora, vamos devagar, mas evidente que melhorou, evidente que há melhora, evidente que há uma evolução e que podemos sonhar com coisas melhores, né? Então, e como eu disse para vocês aqui com relação à maldita Libertadores, em algum momento, se o Corinthians aspira a alguma coisa, vai ter que mostrar um pouquinho de grandeza e um pouquinho de camisa, e a hora chegou. É ganhar do Del Valle fora. Repito, não é o River, não é o Boca, não é o Racing, não é nenhum dos grandes argentinos, não é nenhum dos grandes uruguaios. É o Independiente Del Valle. Se o Corinthians for capaz de ganhar do Independiente Del Valle, mano, nem enfia o dedo no cu e rasga, não merece mesmo. Porra, vai pra casa, né? É isso, tá? Eu queria fazer um meia-culpa aqui, entre aspas, naquelas. Porque no último vídeo eu disse pra vocês que o Maicon, pra variar, foi uma bosta que ele destoa do resto do time. E muitos de vocês discordaram de mim. Eu não tenho compromisso com o erro, já falei isso aqui várias vezes, se eu tiver que dar o braço a torcer eu dou. É possível que eu tenha sido injusto com o Maicon na quarta-feira? É possível, até porque eu tô de saco cheio dele, não é de hoje, vocês sabem disso. Um dos jogadores mais superestimados da história recente do Corinthians. O cara, já falei isso 80 vezes, vou falar de novo. Um cara que em 2017, quando fomos campeões brasileiros, perdeu posição pro Camacho. Ele era reserva do Camacho, foi embora para a Ucrânia, voltou como um salvador. Fez um grande jogo, aquele contra o Boca na primeira fase da Libertadores do ano passado. Ganhamos de 2-0 com 2 gols dele. Aquele jogo foi tão surreal que ele e o Duqueiroz foram os 2 melhores em campo. Jogaram pra caralho. Olha, são os únicos 2 jogos que esses 2 têm pra falar. Depois daquilo, o Maicon é uma tragédia. Pode ser que isso tenha afetado a minha análise, afetado o meu julgamento, e que, portanto, eu já olhe pro Maicon de maneira enviesada? Pode ser, tá? Pode ser que eu tenha sido injusto com o Maicon na quarta-feira? Pode. Bom, hoje vocês viram, tá? É isso aí. O Maicon é isso aí, tá? O segundo gol vai pra conta dele, o cara passa por ele como se fosse um cone. É só bolinha recuada pra trás, é só bolinha pra zagueiro, não arma, não desarma, não nada, tá?
Uma bosta o Maicon, mas se ele foi assim, se ele não foi tão mal assim na quarta-feira, eu dou o braço a torcer. Vocês não estariam dizendo isso se não fosse verdade, ok? Tô com vocês nessa. Outra coisa que chamou minha atenção na coletiva de imprensa do Vanderlei depois do jogo da quarta-feira. O Vanderlei estava elogiando o Fagner, que olha só, já perdeu entre 3 e 4 quilos. Eu não sei vocês, mas eu fiquei horrorizado de saber que esse filho da puta estava 4 quilos acima do peso. É incrível, né? Estamos parabenizando o Fagner por ter perdido entre 3 e 4 quilos, quase que agradecendo. Vamos agradecer esse chinelinho filha da puta, que há 4 anos não joga bola, que foi pra seleção e nunca voltou da seleção. Um cara que não faz uma temporada com 5, 6 jogos seguidos, que derruba uns 3 treinadores já. Esse filha da puta de quem eu tô de saco cheio, tava 4 quilos acima do peso. Incrível, mano, incrível. E é incrível como esse cara, de vez em nunca, entra, faz um joguinho bom, dá alguns cruzamentos e pronto, o Fagner é foda. E a galera mama no Fagner de novo, enfim. Cada um tem o que merece. Eu tô de saco cheio dele, não é de hoje. E quando eu descobri que ele tava entre 3 e 4 quilos acima do peso, é pra apanhar na cara, tá? Pra apanhar na cara e ser chutado no chão. Modo de falar, YouTube. Modo de falar, pelo amor de Deus, não quero bater na cara de ninguém, chutar ninguém no chão. É modo de falar, apenas para demonstrar minha indignação com esse vagabundo, com esse mau profissional, com esse paneleiro, com esse chinelinho que é o Fagner e que eu há tanto tempo já quero longe do Corinthians. Minha humilde opinião, tá? Outra coisa que eu tinha que falar pra vocês, muitos de vocês têm me cobrado, porque saiu a camisa nova do Corinthians com aquela maldita bordinha branca. E quem acompanha aqui o canal sabe da minha luta para acabar com essa maldita bordinha branca, esse câncer, essa coisa ridícula que inventaram em volta do símbolo do Corinthians. E eu não tinha falado nada para vocês ainda, porque eu aguardava certos desdobramentos, entre eles uma resposta do seu José Colagrossi, diretor de marketing do Corinthians. Eu tive essa resposta dele, tive uma conversa com ele, que aliás não foi muito amistosa. Ele desde então não responde mais as minhas mensagens, não fala mais comigo. Mas já que é assim, então eu vou dar a minha versão e vou contar a história inteira pra vocês. Melhor, tá? Na segunda-feira eu vou gravar um vídeo, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar todas as minhas camisas aqui, umas 30, e vou mostrar pra vocês como era o símbolo do Corinthians, como que as coisas foram acontecendo, até chegar no como essa maldita borda branca chegou na camisa do Corinthians e como nós temos que acabar com essa merda, e eu vou pedir a ajuda de vocês. Ou seja, não esqueci do assunto não, longe disso. Isso é uma luta minha, uma batalha minha, vocês sabem disso. Não vou desistir e conto inclusive com a ajuda de vocês, tá? É isso aí. Queria agradecer o pessoal que entrou aqui embaixo no YouTube, clicou no valeu, mandando um dinheiro pro canal. Muito obrigado do fundo do meu coração, ajuda demais. Pro Carlos Eduardo, meu xará, pro Gustavo Henrique, pro Johnny Atila Bragato, pro Paulo Sérgio Giroto, sempre ele. O Paulo Sérgio Giroto é o novo Camilo Rodrigues. Paulão, você é foda, muito obrigado. O Vinícius Franco do Canadá, mais uma vez, valeu, Vini. O CWB Remodeling, qual é o teu nome, irmão? Me fala teu nome para poder te agradecer direito, obrigado, tá? O Rafael Cardoso, o Henrique Gasbarro, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente em Buenos Aires no jogo contra o Argentinos Júnior, e o Rodrigo Pereira. Muito obrigado para todos vocês, beleza, meus queridos? Então é isso. Jogo hoje ridículo, né? Jogo ridículo. Se você falar para mim que o técnico do Corinthians hoje era oh meu Deus do céu, como que ele chamava? O Lázaro, que era o Fernando Lázaro, eu acreditaria, né? Hoje vimos um jogo ridículo, um time descompromissado, que parecia que não queria nada com nada, gastando tempo, não dividindo as bolas, não brigando por todas as bolas, nem sombra daquilo que nós vimos na quarta-feira. O Corinthians mereceu perder o jogo de hoje, o que nos irrita, porque é desnecessário, né? Para ganhar do América Mineiro não precisa de muita coisa, né? Time fraco, na zona de rebaixamento. Bastava um pouquinho de esforço hoje para o Corinthians ganhar o jogo e estaríamos com 11 pontos, respirando mais tranquilos no campeonato. Enfim, lamentável. Foda-se, passou, é a vida. Vamos pensar então agora na decisão que temos na quarta-feira contra o Independente Del Valle. Final de campeonato, o Corinthians tem que ganhar e vamos ganhar. É nóis. Beleza, meus queridos? Bom domingo para todos vocês, bom final de sábado, bom final de semana. Um grande abraço a todos e vai Corinthians.